Então, boa noite a todos, pessoal. Sejam bem-vindos aí à nossa aula de hoje, dia 27/5, né, quase finalzinho aí do mês 5. Então, alguns recados antes de iniciar com o conteúdo. Agradeço a todos que participaram aí, tiraram dúvidas na aula passada aí na segunda-feira. Fiquei bem feliz de ver alguns grupos, né? Acho que foi um momento bem especial, né? Eu fiquei feliz de ver alguns grupos que até então não estavam começando a montar o projeto, mesmo já tendo passado as orientações ali, né? E daí eu vi essa movimentação, vi as dúvidas, vi que as equipes entraram em contato, que não só um aluno entrou em contato, mas sim as equipes, né? Eu conversei com várias equipes aí, né? Até estendendo um pouco aí o horário aí, né? Agradecer então a participação de todos aí, tá? Sempre bom ver vocês participando, tá? Uma observação importante, né, pessoal, quando a gente muda o paradigma, né, de MVC para camadas, muda um pouco onde a gente coloca as regras de negócio, né? E muda muito dos exemplos do trabalho de vocês do primeiro bimestre. No primeiro bimestre, a gente não tinha uma estrutura total do MVC, né? Eu estava falando um pouco ainda do namespace, então a regra de negócio ainda não estava bem estabelecida. O importante, pessoal, como eu já citei, é que se você está trabalhando com MVC ou até mesmo com modelo em camadas, cada empresa tem uma adoção de prática. O que eu estou mostrando para vocês é uma das mais comuns, mas existem pacotes intermediários e esses pacotes intermediários ajudam muitas vezes em determinadas regras, tá? Então, por exemplo, a regra de negócio. Então, tem empresas que criam um pacote específico para colocar validações ou regras de negócio. Alguns alunos me perguntaram isso, né? Ou até mesmo criam um pacote onde está o controller com parte da regra e ali faz o trabalho do código, né? Uma característica importante, né, pessoal? Vira e regra, a regra de negócio não está na classe de domínio, né? Ela está em alguma outra camada, né? Não está no dojo, né? Em si. Bacana? É importante só dar esse overview aí para vocês sobre esse aspecto aí. Outro ponto que eu tinha importante de recado. Sim. Vários colegas aí falaram, né, de usar um back-end não em camadas, né? Porque ali a gente ainda tem os projetos separados, mas ainda a gente tem deploys concorrentes, né? E pensando daí, de fato, de criar uma API por trás, né? E daí essa API por trás fica num serviço ou hospedada em um serviço e o front-end daí fica totalmente isolado, né? Com baixo acoplamento, que é justamente essa inter-relação entre os projetos. E daí eu tive, né, na segunda-feira vários colegas pedindo para passar algum exemplo assim, né? Na verdade, foram dois pedidos. Um para consumir uma API, um exemplo de consumir API, e o outro, ao invés de eu consumir, nós criarmos uma API para sermos consumidos por algo, tá? Que foi o que eu preparei para vocês, né? Eu acabei tendo um intervalo ontem à noite, pessoal, e daí eu consegui priorizar isso para vocês, tá? Então, eu acabei aproveitando esse meu tempo, montei o material que eu vou compartilhar com os colegas hoje. Feito isso, pessoal, o que é muito importante, tá? E eu acho que assim é um ponto de atenção para todos, né? E daí eu vou deixar uma dica, eu vou falar, pessoal, fiquem à vontade de perguntar depois, né? Professor, posso fazer tal coisa? Eu vou falar, dá uma olhadinha lá no vídeo ali que já está a resposta, ó. Então, bem importante. O que eu vou mostrar hoje, pessoal, é para vocês criarem uma API. Eu não vou mostrar como vocês chamarem ainda esse front-end, essa API, tá? Porque é justamente o segundo ponto, né, de solicitação. Quero ver se eu preparo nos próximos dias também. O fato é que eu acho bacana essa dinâmica da aula aí, onde a gente vai vendo a necessidade, vai vendo aí as ideias e os insights dos alunos e a gente vai tentando trabalhar isso em cima do conteúdo. Eu acho isso super rico, porque
e está totalmente linkado aí com o que vocês vão ver no mercado. Além do que faz parte da nossa ementa, né? Se vocês olharem lá no nosso plano, faz parte do conteúdo, só que numa ordem diferente, tá? Então é importante que vocês recordem que a ideia é fazer essa aproximação sempre com o mercado, né, pessoal? Para vocês terem bastante proveito e também isso ser útil para vocês aí na vida profissional, né? Beleza? E daí também o ponto que eu citei, né? Além disso, que essa utilidade, que esse exemplo possa aí ser útil aí também no trabalho de vocês. O que eu vou passar hoje, pessoal, vocês não precisam ainda fazer para o trabalho de vocês. Mas como tem várias equipes que já começaram a fazer esse tipo de movimento, eu achei prudente, né? Já fazer um exemplo, né? A equipe do Gustavo, acho que pediu isso, a equipe do Jonathan, do Sim, enfim, acho que teve vários colegas aí que pediram, é, pensando assim, então, nós temos uma API do back-end, e essa minha API consome a minha classe de domínio, consome o meu DAO, tá? E eu tenho um front-end. Então, eu vou mostrar esse exemplo. Os alunos que já tomaram essa decisão de trabalhar por camadas com esse baixo acoplamento, com essa ideia de separar o front do back pensando na API, já vai ter aqui um exemplo. Tá legal? Então vamos lá, pessoal. Já deu bastante tempo aqui para os colegas entrarem. Vou compartilhar minha tela. Alguma dúvida, pessoal? Lourenço, alguma dúvida aí? Que abriu o mic? Tranquilo. Só aquele momento de ajuste do chat dos participantes. Aqui, prontinho. Agora foi. Então vamos lá. Então, pessoal, quando a gente trabalha com arquitetura de camadas, né, a gente também tem uma abordagem mais conhecida aí como arquitetura de serviço. Então, a gente trabalha com MVC, né, onde a gente tem uma dependência muito grande dentre as camadas do model, do view e do controle. Nós temos a arquitetura de camadas, que a gente falou um pouco, onde a gente tem a operação, né, em projetos distintos, né, e esse consumo, né, o que traz um benefício dependendo da manutenção do que a gente quer trabalhar, né, e também a abordagem voltada a serviços, né, e aqui daí vem o nome, baixo acoplamento. Então, quando a gente fala de camadas e serviços, a gente está falando de certa forma de sinônimos, apesar de pequenas características distintas, e o acoplamento é justamente essa dependência grande. Então, quando eu falo do baixo acoplamento, significa que eu consigo hospedar o meu front-end em um serviço, meu back-end em outro provedor, por exemplo. Posso colocar meu front na Amazon e o meu back-end na Azure, né? Enfim, então notem que são possibilidades. Você está separando totalmente. É claro, eu dei um exemplo bem ao extremo, mas via de regra você vai deixar dentro do mesmo provedor de cloud ou dentro da mesma infraestrutura, só que com serviços separados. Por quê? Porque daí você consegue cada vez mais segregar, né? E até mesmo trabalhar com outro conceito que é de microserviço, que é você isolar mais ainda, tá? O importante agora, pessoal, é assim, pegar o conceito, pegar o exemplo, entender, né? Porque eu sei que vai fazer bastante diferença aí. Para isso, pessoal, até para eu saber aí um pouquinho onde eu paro um pouco mais e abordo onde não, eu queria saber quantos colegas já ouviram falar em API, né? Ou já trabalharam em outra linguagem aí com REST, né? João, legal, quem mais? Se manifestem, por favor, pessoal. Só para eu fazer uma contagem rápida aí.
Tá? Ah, bacana aí, ó. Gregory também, show de bola, Gregory. Legal, obrigado, Eduardo. Bacana, Eduardo. Muito bom. Beleza. É, bacana. Então, assim, eu vou. Naturalmente, tem alguns colegas que não conhecem, então eu vou fazer um equilíbrio aqui em relação ao conteúdo, tá? O que é importante, né, pessoal? Primeiro, para que usar uma, uma API? Para quê? Vamos lá. Por que você teria um serviço web onde alguém consumiria? Tá? Vou dar um exemplo. Os Correios. Os Correios têm um serviço web, API, né? Onde você pode acessar lá a consulta deles, para saber se a encomenda que vocês fizeram está a caminho, ou até mesmo para saber o CEP, né? Os dados do logradouro lá, né? Eu passo o CEP, ele retorna o endereço e tudo mais. Então, para que ter um serviço como esse, pessoal? Por que isso é útil, dispor desse tipo de serviço? E aí, pessoal, vamos lá. Alguém dá alguma dica? Por que isso é útil? Por que é bacana? Excelente. O João deu uma resposta muito boa. Para fazer integração. Então, integração é um dos principais pontos. Então, eu tenho uma aplicação que consome esse serviço do correio, né? Esse serviço do correio me devolve uma informação. Então, ao invés de eu pegar toda a base de dados dos correios, que antigamente era assim, né? Antigamente o correio, nesse serviço de CEP, inclusive eu usei várias vezes, a gente tinha uma assinatura anual, essa assinatura eles mandavam periodicamente, eu acho que era 3 vezes por ano, se não me engano, um CD, e esse CD tinha todos os CEPs e os nomes de ruas, os logradouros, né, atualizado do Brasil inteiro. Então eu pegava esse CD, baixava esse CD, convertia o arquivo .db para a nossa base e fazia um upload na nossa base. Beleza? Depois eles mudaram, ó, a gente não vai mais fazer o serviço desse jeito. Vai mudar a forma de contrato, é um serviço pago, né, pessoal? Vai mudar a forma de contrato e agora você consulta via web. Pessoal, é muito mais fácil, é bem mais prático, por dois grandes motivos. Primeiro, eu não preciso ficar acessando, fazendo esse transacional com o arquivo, né? E eu tenho dado mais atualizado. Então, se hoje mudou o logradouro numa cidade, seja lá qualquer, pode ser Curitiba, essa República Argentina não é mais República Argentina, agora vai passar a se chamar Avenida Carlos Curetti. Olha que bonito, né? Melhor não, né? Porque nome de rua em Curitiba é só quando a pessoa, né, morre. Então, vamos torcer para que não corra tão rápido. Mas, por exemplo, essa informação, na hora que eu consultar a base dos Correios, está atualizada, não é mesmo? E antes eu tinha aquele delay de esperar X meses, eles gerarem o dado, colocar no CD, gravar o CD, mandar para mim, eu baixar, atualizar. Então sempre se tinha essa divergência. Então, para a integração isso é muito bom. E agora, com essa ideia de ter os projetos trabalhando com serviços, é outra grande vantagem. Por que outra grande vantagem, pessoal? Justamente porque a gente consegue criar um serviço, criar um Web API, né? Ou API, né, pessoal? Aí só nomenclatura pensando no inglês, né? Para fornecer isso para fora, para outros clientes, ou para minha aplicação ficar independente. Então, eu libero isso para um
para um front-end, o front-end consulta a minha própria API. E se eu quiser pegar parte daquela API e dispor para um usuário final, esse usuário final trabalha. Tá? Vocês podem ter mais de uma API. Então, vocês podem criar, por exemplo, separar os projetos de vocês, né? Onde você tem uma API externa que tem uma identidade de serviço e uma outra API interna. Então, vocês conseguem flexibilizar, vocês conseguem fazer bastante coisa. Então, é bem interessante essa abordagem, porque permite que vocês trabalhem com uma flexibilidade na aplicação e que também dá uma autonomia, tanto para vocês pensarem em integração, quanto pensar no front-end de vocês. Tá legal? Então, agradeço as contribuições. Continuando. Face a isso, o que nós trabalhamos até então, né, pessoal? Nós trabalhamos com esse exemplo, né, do monolítico, que eu já citei. Nós trabalhamos com o projeto de camadas, né, que eu também já citei para vocês. E agora, e esse projeto de camadas, como eu citei anteriormente, né, pessoal, traz um autoacoplamento, porque é, 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 apesar de estar em projetos separados, né, você vai pensar nos deploys não separando eles, né, no servidor. Tem algumas possibilidades, mas assim, você tem essa dependência muito forte dos projetos. E agora a gente vai pensar justamente em separar. Como de costume, né, pessoal, eu vou mostrar o passo a passo, vou explicar para vocês e depois eu vou dispor de tempo para quem quiser fazer o exercício que eu vou mostrar aqui em sala, né? E caso vocês, com a equipe de vocês, tomem uma decisão ou já tomaram a decisão de criar a API, já podem começar a criar. Mas mesmo assim, eu sugiro que vocês façam o exercício primeiro e depois façam o projeto de vocês para ajudar a assimilar o conteúdo, né? E também a ver essa diferença. Tá joia? Então, o primeiro passo, pessoal, é criar um novo projeto web. Para isso, já sabemos, botão direito, New Project, né? E Web Application. Então, vocês vão vir aqui nessa opção, ASP.NET Core Web Application. Padrão nosso que já conhecemos. Eu chamei esse projeto de Web App, Web API. Tá? Quando a gente vai avançar, a gente já trabalhou com os projetos e com os modelos aqui embaixo. Agora a gente vai trabalhar com esse exemplo aqui de API. Então, a gente vai selecionar essa opção de API aqui, porque é justamente o que a gente quer criar. Tá? Feito isso, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, vai aparecer um projeto e vocês vão notar que a estrutura dele é bem diferente. Então, nós temos aqui essa camada, onde eu tenho aqui a API em si, né? Nós temos aqui as divisões de dependência, etc., como de costume, um startup.cs, projeto web, né, pessoal? Então, tem lá o startup.cs. E aqui um diretório de controllers, né? Então, pessoal, é a ideia do controller em si, como eu já citei. Então, a API nada mais é do que no nosso MVC, não vamos confundir, mas na lógica, né? Porque quando a gente fala MVC, a gente está pensando via de regra em projeto monolítico, tá? Mas é o controller, é o C do controller, ok? Então, quando vocês estiverem discutindo, é importante, assim, numa discussão, por exemplo, fui numa empresa, né, e estou fazendo um trabalho para eles, eu sou fornecedor deles, e eles falaram que tem uma aplicação MVC. Tá, essa aplicação MVC, ela é monolítica ou você separou as camadas? E você está trabalhando com a lógica do MVC, só que com serviço. Então, assim, isso pode. E daí, assim, pessoal, como não existe um padrão único, vira uma salada, tá? Então, eu já vi de tudo. Eu já vi projeto que é MVC, mas tinha 5 pacotes, 6 pacotes. Tá? Por quê? Porque eles foram dando especificidade, quebrando mais detalhes naquela lógica. Tá? Não deixava de ser Model View Controller na íntegra, não necessariamente, mas é uma divisão diferente. Tá? E aqui, pessoal, a API vai fazer esse serviço do controle. Tá?
que é justamente eu consumir isso através de uma requisição web, né, eu acessar uma URL, e essa URL vai me devolver um dado em um padrão, tá? Em um padrão. Então, feito isso, pessoal, nós criamos o projeto. A gente já vai ver o padrão, já vou explicar ele para vocês. Primeiro passo, vamos adicionar as referências, tá? Porque eu quero que esse projeto conheça o app-down e o app-domínio. Concluso, né, se vocês abrirem lá o controller existente, que é o Weather Forecast Controller, vocês vão notar que justamente ele vai trazer esses objetos, né? Aqui ele traz um exemplo, né? Que é um controle específico para serviço. Ele cria esse exemplo genérico. A gente vai criar o controller da classe pessoa e vocês vão ver a diferença, porque é justamente as requisições, né? De get e set, só que nessa camada web para fazer a passagem e a volta do dado. Então, aqui o que tem basicamente é isso, tá? Como exemplo, né? E como que a gente faz isso? Botão direito, app dentro do projeto API, set as startup project. Então, primeiro, vocês têm que abrir o exemplo da aula passada, né? Então, quem não fez o exemplo da aula passada precisa fazer, tá? É uma continuidade, precisa estar com as classes de domínio e DAO implementadas, tá? A web não, mas as outras sim. Feito isso, pessoal, sempre quando vocês abrem o Properties, né, o Solution Explorer aqui, ele vai aparecer os projetos. O projeto principal, que é o projeto que quando você for executar lá em cima, ele vai executar primeiro, é o projeto que está aqui como default, como padrão, né? Para isso, o projeto vai ficar em negrito. Então, quando vocês fizerem esse passo aqui, Set as Startup Project, é o projeto inicial de vocês. E ele tem que começar por onde? Pelo projeto que a gente está operando. Então, nesse exemplo, a gente ainda não vai começar pelo front-end. Eu quero executar a API e ver o comportamento da API, tá? Então, define ele como o principal. Feito isso, pessoal, ele vai ficar em negrito, como eu citei, e vocês vão dar lá um IS Start, né, Express, para ele iniciar o IIS, mostrar esse serviço e mostrar a operação para vocês. Muito bacana. Feito isso, a mágica acontece. Ele vai trazer o serviço existente lá, né, nessa outra porta, e ele vai trazer o que aqui, pessoal? Um JSONzinho com algumas informações, que é as temperaturas ali, que é o que está implementado naquele Hello World. Tá? Mas a gente quer fazer isso para pessoas. Então, o que a gente vai fazer, pessoal? Nós vamos lá em cima da pasta Controller, Add Controller. Tá? Feito isso, nós vamos adicionar um controller. E daí a gente vai usar lá do Scaleful também para a lógica. E aqui a gente vai selecionar essa opção, API Controller with Actions using Entity Framework. Tá? Justamente para usar o Entity Framework para a operação. Daí nós vamos selecionar a classe de modelo, né, que está lá no nosso domínio, né, que é a pessoa. Vamos selecionar a nossa classe de contexto, que é o nosso DAO, né, que é a pessoa context, que já está implementado, né, nos outros dois projetos. Por isso que eu falei que tinha que estar com o exercício anterior implementado. E lá a gente vai dar pessoas controller como nome. Feito isso, pessoal, ele demora uns minutinhos, tá? Não é tão rápido, né? Mas, passado esses pequenos minutinhos, e aí é processamento mesmo, ele vai criar essa classe, pessoas controller para vocês. Essa classe, pessoal, vai fazer esse papel da API para vocês automaticamente, já de forma automática. Então, ele vai receber a informação e ele já vai ter implementado ali os requests e tudo mais. Tá? Se vocês abrirem o código de vocês, vocês vão notar, né, que ali no código ele já vai trazer os métodos post, né, os gets, e aqui, pessoal, post web, né? Então, pensando, estou fazendo uma requisição, estou fazendo, né, essa solicitação,
e aqui eu estou passando alguma informação. Então, quando você chama a URL lá, você consegue passar lá alguma informação, né? E aí que ele vai fazer os posts e os gets, né? E isso ele já traz implementado para vocês, tá? Então, feito isso, aqui vocês vão notar que ele vai gerar as classes. Então, aqui, ó, post pessoa. Então, note que aqui a gente já economiza um tempão, né, de desenvolvimento. E aqui ele já vai trazer, pessoal, um parâmetro, né? Eu posso passar um post lá para ID, isso daqui ele já faz. Ah, Carlos, quero fazer um post com sobrenome. Então, é só implementar, né? Se não tiver, se o Scaffold não gerou, é só vocês pegarem esse trecho, colocar lá como parâmetro e implementar, é bem tranquilo. Feito isso, pessoal, vocês podem deletar, né, aquela classe forecastcontroller.cs, né, não tem necessidade de deixar ela ali, porque a gente não vai utilizar ela aí é, é, na prática. Tá? Criado a classe controller, né, nós precisamos chamar para que o startup, no momento que ele iniciar, ele identifique o pessoa context. Tá? Por quê? Porque ele precisa chamar o pessoa context para fazer as operações e, por consequência, se comunicar com o domínio e, se for o caso, né, consultar o banco e fazer as operações com o banco. Então, para isso, a gente vem aqui em Configure Service e adiciona lá, né, um add DB context, que é essa linha justamente do controller que a gente vai utilizar. Tá? Bem tranquilo. Então, toda vez que o startup chamar, eu já quero que invoque esse meu pessoa context, né? Tem vários arquivos, né, pessoal, no projeto de vocês. E o mais importante é que eu quero que esse pessoa context, no momento que eu compilar, né, ele seja o primeiro serviço a ser executado. Então, para isso, pessoal, aqui a gente vem lá of settings, né, abre o arquivo .json e lá dentro a gente substitui, né, nesse trecho aqui, no profile, lauf URL, ao invés de ter o error forecast, a gente vai colocar lá o nosso API barra pessoa, né, conforme eu mostrei aqui, ó, nesse próximo slide. E tem também mais uma alteração, tá? Lá no App Web API também, lá o URL, a gente também faz a mesma alteração, né? Coloca a mesma informação. Então, o arquivo de vocês vai ter essas duas linhas alteradas aqui. Né? E daí ele vai chamar a pessoa por primeiro. Legal. Fizemos isso, né? Aqui nós podemos compilar novamente e ele vai trazer aqui a URL barra API barra pessoas, tá? E aqui nesse endereço, pessoal, vai estar lá mapeado já o JSON, retornando o que vocês têm no banco. Então, Carlos, eu já tenho alguma coisinha cadastrada no banco. Então, ele já vai mostrar aqui, porque eu já estou passando o método, né, para pegar a informação ali do que tem gravado. Ele já está fazendo esse request, já está devolvendo para vocês, né? E se eu passar aqui um /1, se eu passar esse parâmetro /1, o que ele vai fazer, pessoal? Ele vai passar um post, né, passando um parâmetro, e esse parâmetro 1 vai retornar o quê? O ID, porque lá naquele método inicial que eu mostrei para vocês tem o ID como parâmetro. Então, se eu passar esse /1, ele vai trazer aqui, ó, ID 1 e vai retornar. Se vocês colocarem 2, ele vai retornar novo, porque não tem ninguém com 2 cadastrado nesse meu exemplo. Tá ok? Então, primeiro lista todos, aqui lista 1. Joia? Bacana? Dúvidas até agora, pessoal? Rapidinho, um minutinho para dúvidas. API, eu coloco aonde ele exatamente ali. Oi, Eduardo. Pode repetir, por favor? O link da API, eu coloco aonde ele. A URL, desculpa. A URL para, porque na hora que você compilar, ele mostra essa URL. Isso é para fazer uma API do meu serviço, então. Isso.
Aqui, nota, Ah, tá. eu não tô fazendo ainda o teu front comunicando com o teu serviço. A gente está criando como se o teu serviço fosse consumido, por enquanto, tá? Ah, entendi. Beleza, obrigado. Legal, Fernando. Professor, seria no caso o endpoint, né? Isso, exatamente. Ah, beleza. Beleza, o que mais, pessoal? Aqui tem uma dúvida no Zap, já estou respondendo. Bacana, pessoal. Acho que foram todas as dúvidas. Foram. Show. Então, pessoal, aqui é a gente criando esse serviço para disponibilizar. Eu vou mostrar para vocês agora. Opa, esse carinha aqui chamado Postman. Quem conhece o Postman? Quem não conhece pode baixar e instalar. Vai virar o amigo de vocês aí. Bacana, velho. Bacana, bacana. Legal. Então, o que é o Postman, tá, pessoal? O Postman é um software, vocês instalam ele localmente aí, e ele ajuda vocês a várias funções, várias operações quando vocês têm uma necessidade de integração, né, para consumir uma API, né, ou algum serviço. Então, até tá ali no slogan, né, The Collaboration Platform for API Development. Então, ele é uma ferramenta para ajudar o desenvolvedor, opa, desculpa, para ajudar o desenvolvedor ao que ele está integrando. Então, quando você vai consumir um serviço, você não sabe qual é o padrão de comunicação, como que você tem que consumir ele, a documentação que o cliente te entregou é ruim, que quase não acontece, né? Quase não acontece, né? Vou fazer uma integração, então me passa a documentação aí para eu fazer o serviço aqui. Daí vem a documentação, não funciona, e daí você começa a integrar, daí você vai na tentativa e erro, e daí de repente tá erro de um parâmetro, você não sabe o que que é. O Postman, o pessoal ajuda muito, tá? Então, você instala ele, você cria um novo serviço e passa a URL que você está consumindo. A partir disso, tem alguns serviços que pedem autenticação, daí você, obviamente, tem que estar credenciado. Digitou usuário e senha, legal. É, é, concluiu, passou esse usuário e senha, pode seguir e pode usar
o serviço e daí ele vai retornar para vocês. Se é um XML, se é um JSON, aí assim, depende do serviço que o cara tem lá na ponta. Então, na hora que você implementa desse modelo. Vocês notaram ali, pessoal, que ele retornou um JSON e ali, justamente por causa da nossa configuração. Você poderia criar um serviço que retornasse algum outro padrão de metadata. Então, feito isso, pessoal, ele é bem simples de usar, né? Aqui vocês passam a URL que vocês querem consumir. Aqui nesse link vocês dizem se vocês querem get, post, né? Enfim, aqui tem vários métodos que vocês selecionam. Passa a URL, dá um send e ele vai processar e vai retornar as informações aqui, né? Então, note, ó, no meu retorno aqui ele retornou, né? ID, nome, CPF e altura. Né? Então, eu estou consumindo literalmente a API. Na página web ele retorna no formato ali do HTML, né? E aqui ele está retornando JSON. Então, você pode fazer o teu serviço justamente consumindo isso e depois mostrando para o usuário de forma apresentável na tela, tá? Então, pessoal, é claro, quem trabalha muito com integração, com serviço, vai usar muito. Eu conheci esse carinha aqui num momento bem atípico, digamos assim. Nós estávamos fazendo integração com a Secretaria da Fazenda para a emissão de nota fiscal lá na Lume. A gente tem um programa chamado Comprove, que é um software, pessoal, para desenvolver e para entregar a nota fiscal eletrônica. Tá? É um software bem legal, bem bacana, né? Para ajudar aí na parte de integração de nota fiscal eletrônica. E é, é, naturalmente que, enfim, integrar com esse tipo de serviço a gente precisa conhecer, né? Então, a Cefaz tem uma documentação bem interessante, eu não sei quem já teve oportunidade de operar com eles, né? A Secretaria da Fazenda, que entrega o serviço, né? E também a Cefaz Nacional, que também tem ambientes aí de contingência e tal. E eles têm uma boa documentação, mas muitas vezes quando a gente quer debugar, quer fazer um teste, né? A gente vem, copia o URL do que a gente está fazendo, né? E joga aqui e daí a gente consegue debugar ao invés de pegar, jogar isso daqui num log lá e ficar olhando dentro do VI lá no servidor ou dentro do log do servidor, enfim. Então, é uma ferramenta bem bacana e bem boa, pessoal. E muitas vezes você consegue simular, então você não precisa desenvolver todo o teu serviço para consumir ele, né? Você pode só fazer alguma simulação, jogar ali que ele também responde. Então é bem bacana, bem legal. Tá? Então, pessoal, dado aí a solicitação dos colegas, nesse momento é isso. A parte em diante aqui, eu ainda não tive condição de preparar a parte do front, né, e de consumo. Vamos ver se na próxima aula eu consigo. Mas eu consegui aí já preparar essa parte aqui para vocês, tá? Então, dado o nosso horário, a nossa aula de hoje, pessoal, eu vou deixar aberto agora para... Eu vou postar esse material no portal, vou mandar via chat aqui também daqui a pouco, tá? Deixa eu só separar eles, que eu acabei deixando tudo junto. Eu já vou mandar via chat, já vou deixar no portal. E daí eu deixo o espaço, pessoal, para vocês e as equipes trabalharem no projeto de vocês, né? Aproveitar esse espaço e trabalhar mais um pouco no projeto de vocês. Eu vou ajudando, vou atendendo, né? E a gente vai seguindo aí com o apoio com todos. Importante, tá, pessoal? Quem quer fazer os modelos MVC não vai se preocupar com essa situação. Quem vai, né, a aplicação monolítica não vai se preocupar com essa situação. Quem vai fazer a camada sem ter a API separada também não vai precisar se preocupar com essa situação. E daí já pode seguir, tá? De qualquer forma, essas equipes que não vão trabalhar nesse modelo, eu sugiro que vocês façam um exercício, né? Façam um exercício até para aprender aí e tirar dúvida, tá? Já tendo vocês, sim, porque basicamente aí, né, você teria que, enfim, aí você está dizendo para consumir ou para você entregar esse serviço, né? Eu vou abrindo então, pessoal, eu só vou separar os arquivos e postar, e eu já vou atendendo as dúvidas aí das equipes que já começaram a surgir, beleza? Tá bom? Para os colegas aí, então, que não tiveram no comecinho da aula, pedir para vocês, né, pessoal,
fazerem aquela inscrição no canal lá para concorrer ao nosso sorteio e tudo mais, né? E a gente volta a conversar, beleza? Então, obrigado, que deixa eu só interromper a projeção e a gravação.